Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. Nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. O tema em destaque dessa semana é o futuro da agricultura mundial. E por isso vamos mostrar um panorama geral da evolução na produção de alimentos, fazendo um comparativo entre passado e presente. Vamos falar também de fertirrigação do tabaco. Você já ouviu falar? No Agro Entrevista, o destaque vai para o cultivo de plantas ornamentais e as tendências de mercado do setor. Vocês vão acompanhar tudo isso na entrevista que eu fiz com o diretor do Horto das Acácias, Rogério Gomes. E tem mais, vamos conhecer o mapa das feiras orgânicas. O programa está imperdível, fica com a gente, o Agronacional está só começando. Se por um lado a demanda por alimentos aumenta, por outro, o número de trabalhadores na agricultura vem diminuindo. Como fechar essa equação? Para entender um pouco sobre a evolução da produção de alimentos no planeta, a gente assiste agora ao material produzido por Thales Passos, do canal Elementar. Até o início do século XX, produzir o próprio alimento era um meio de vida padrão, onde a maioria dos alimentos vinham de pequenos produtores rurais próximos, onde era cultivado aquilo que a terra e o clima permitiam. E essa não era a atividade econômica da época, era a atividade de sobrevivência. A maioria da produção servia para alimento próprio e de sua família. Segundo o artigo de D.B. Grigg, intitulado The World's Agricultural Labor Force 1800 to 1970, até o fim do século XIX, 3/4 da população mundial economicamente ativa estava empregada na agricultura. Porém, as coisas começaram a mudar a partir dos anos de 1900. Segundo dados do artigo, em 1900 aproximadamente 72,1% da população mundial trabalhava na agricultura. Até 1970 esse número tinha caído para 51%. Segundo Grigg, esse movimento ocorreu primariamente pelo crescimento na especialização do trabalho rural, aumento do comércio e industrialização, que somados geraram um aumento na produtividade. E esse percentual cai até hoje. Segundo dados do Banco Mundial, em 1991, mais de 43% da população mundial ainda trabalhava na agricultura. Em 2020, apenas 26%. Agora, mesmo sendo uma queda vertiginosa, passando de 3/4 da população para 1/4 trabalhando na agricultura em pouco mais de 100 anos, talvez você esteja pensando que esse ainda é um número alto. Afinal, 1 em cada 4 pessoas trabalha na agricultura. E de fato isso é verdade. Esse número não representa a realidade nem do Brasil, que é referência no setor, e muito menos de um país desenvolvido. Por mais que o avanço tecnológico tenha reduzido a participação na mão de obra na agricultura global, os países mais desenvolvidos tiveram uma redução muito mais expressiva. Nos países mais desenvolvidos, a queda foi de 48% em 1900 para 13% em 1970, segundo Grigg. Enquanto nos países em desenvolvimento caiu apenas de 77,9% para 65,2%. Isso aconteceu primariamente pelo grande aumento da produtividade puxado pela Revolução Industrial, máquinas motorizadas, energia elétrica, sistemas de irrigação, entre uma série de outros avanços que permitiram que regiões mais desenvolvidas produzissem cada vez mais, com menos pessoas em uma mesma área de terra, ou até em espaços menores. Ao mesmo tempo, a industrialização impulsionou o êxodo rural, onde cada vez mais pessoas foram migrando do campo para as cidades, buscando melhores trabalhos e condições de vida. O aumento de produtividade fez com que o valor do trabalho em uma fábrica ou em outra atividade em grandes cidades valesse muito mais que a mesma mão de obra no campo, o que com o crescimento do mercado global fazia muito mais sentido eu importar alimentos do que produzir eu mesmo. Assim, um país realoca a sua mão de obra que antes ficava no campo para as fábricas, em contrapartida, exportando máquinas e outros bens industrializados, que geram um lucro muito maior. É claro que nenhum país terceiriza 100% da produção de alimentos, visto que é algo de necessidade básica da população. Porém, focar onde você é mais eficiente e terceirizar atividades de baixo valor agregado parece ser uma estratégia lógica. Isso é exatamente o que acontece na vida de uma família que começa a aumentar a sua renda. Atividades mais simples começam a deixar de fazer sentido serem feitas. Por exemplo, por que você iria cortar a sua grama, limpar sua casa ou lavar o próprio carro, quando a sua hora de trabalho vale mais do que a hora de uma pessoa especializada nisso? Dessa forma, países com maior disponibilidade de terra para a produção
Climas mais favoráveis e mão de obra mais barata se tornam o destino ideal para aquilo que não é tão economicamente interessante para um país mais desenvolvido produzir. E o Brasil é um desses lugares. Quando comparamos os números de pessoas na atividade agrícola do Brasil comparado ao resto do mundo, tudo indica que estamos fazendo um grande progresso. Em 91, o Brasil já empregava menos de 19% na agricultura, menos da metade dos dados globais da época e menor que os dados globais atuais. Em 2020, esse número caiu pela metade, apenas 9%. O que, considerando que estamos há bons anos entre os 5 maiores exportadores de alimentos do mundo, isso é realmente interessante. Porém, quando comparamos com os Estados Unidos, que é o maior exportador de alimentos do mundo, vemos que ainda temos muito progresso pela frente, já que os Estados Unidos em 91 já empregavam menos de 2% na agricultura, apenas 1,9%. Em 2020, apenas 1,3%, média que mantém desde 2006. Embora a empregabilidade percentual tenha reduzido pela metade no setor, o Brasil não vem produzindo menos alimentos, muito pelo contrário. Temos que considerar que entre os anos de 91 e 2020, a população brasileira cresceu em quase 40%, passando de 151 milhões para mais de 211 milhões, segundo dados do Banco Mundial. Ao mesmo tempo, houve um grande aumento da produtividade. Segundo dados da Embrapa, entre 1977 e 2017, a produção de grãos cresceu mais de 500%, enquanto a área plantada cresceu apenas 63%. Isso ocorreu principalmente pela evolução do rendimento médio das lavouras, representado pelo crescimento de quilos de alimento produzido por hectare de terra. Durante o mesmo período, o aumento médio do rendimento foi de 301%, com destaque para a produção de arroz, que teve um aumento de 414%, da produção de grãos por hectare e do milho e trigo, que tiveram um aumento de aproximadamente 340%. Porém, o futuro é incerto pela frente. O crescimento populacional sozinho já coloca pressão sobre o sistema atual e a capacidade produtiva mundial. Ao mesmo tempo, temos um crescimento da classe média mundial, que não só aumenta a demanda de alimentos, como muda os hábitos de consumo. E por último, a pandemia de 2020 nos mostrou que depender do comércio internacional para uma necessidade como a alimentação pode não ser a melhor estratégia. No próximo programa, a gente continua falando de segurança alimentar e de como a pandemia deu alerta para a necessidade de mais independência na produção de alimentos. Você sabe o que é a fertirrigação? É um sistema que leva água e nutrientes para a lavoura. Inclusive, essa tecnologia foi responsável por uma importante mudança na vida de uma família de pequenos agricultores de Ituporanga, em Santa Catarina. Uma lavoura de tabaco que dá gosto de ver. Pés grandes, folhas largas e com bom peso. Este é o resultado da dedicação do Vanderlei e da esposa Patrícia, moradores do município de Ituporanga, em Santa Catarina. São 11 hectares plantados nesta safra, 160 mil pés ao todo. A boa produção tem um motivo certo, a fertirrigação da lavoura. O agricultor conta que conheceu o sistema há 6 anos em um dia de campo. Por quê? Para agregar valor ao produto final, né? Tentar uma melhor qualidade e também pela questão de recurso hídrico. Assim, se a gente tivesse que irrigar 1 hectare, com essa água a gente consegue irrigar 3 hectares durante todo o ano. Eu apoiei ele porque é o futuro, né? E a gente viu que funciona. A fertirrigação é considerada uma das principais evoluções quando o assunto é produção e ganha pontos a mais na agricultura familiar, como é o caso da família Derner. Há 4 anos, eles começaram a implantar o sistema em 3 hectares. Neste ano, são mais 3. Por toda a lavoura, são espalhadas estas fitas de gotejamento, com espaçamento exato na raiz das plantas. E não é só água, a fertirrigação, como o próprio nome diz, leva também nutrientes. Quando a gente implementa a fertirrigação, a gente procura estar preparado para as diversidades climáticas que vem acontecendo. Então a gente busca uma estabilidade de produção. Essa estabilidade, tanto produtiva, quanto qualitativa, quanto em termos do equilíbrio químico da planta. A implantação do sistema atende à legislação ambiental vigente, com outorga e licenças para uso da água.
Esta é considerada a irrigação mais eficiente, com 90 a 95% de uniformidade. Assim, todas as plantas recebem a mesma quantidade de água e nutrientes. Outro benefício é a redução da mão de obra. O Vanderlei que o diga. Vai fazer uma irrigação normal, por aspersão. Você vai ter no sol de novembro, dezembro, carregando cano, eu, mais a Patrícia, mais o Eduardo, carregando cano pela lavoura inteira, saindo do banhado com o cano nas costas e entrando na terra seca com o cano nas costas para fazer uma nova rede para instalar os aspersores. No começo do ciclo, que é em agosto, que a gente planta o fumo, o sol também não é tão forte, 2, 3 dias a gente monta todo o esquema, né? Que é fácil, dá bastante trabalho, só que é serviço leve e daí agora está pronto, né? Daí tá fácil, é só usar. E não é só irrigação, porque espalhar o salitre, principal adubação do tabaco, também não era tarefa fácil. A grande vantagem da fertirrigação é que você coloca o salitro na hora que você quer. Então você pode programar a colocação do salitro. Por exemplo, para mim colocar essa área de 6 hectares, eu ia levar uns 3 ou 4 dias, eu mais a Patrícia. E assim não, em meio dia eu coloco nessas 6 hectares, ficando ali no galpãozinho, simplesmente só mexendo o salitro e adicionando ele na água. Para implantar a fertirrigação nos 6 hectares, o Vanderlei investiu cerca de R$100 mil. A boa notícia é que existe financiamento para isso. O sistema pode ser financiado através do Pronaf, só que no caso do tabaco, é preciso que o agricultor utilize a fertirrigação também em outra cultura. Então dessa forma a gente consegue estar atendendo o produtor também pelo Pronaf nas taxas de 2,75% ao ano. Temos as linhas de Pronamp também, o prazo dela é 8 anos e a taxa de juros é 6% ao ano. Moderinfra, com taxa de 6% ao ano e prazo de 10 anos, então diferente do Pronamp, ele tem 2 anos a mais para pagamento. Temos recursos também daí da cooperativa. Esse ano não tem sido nada fácil para os agricultores familiares em Santa Catarina, por causa da estiagem. Por isso, a família investiu também em um poço artesiano. O investimento foi de R$48 mil para pagar em 10 anos. Chegamos a um ponto, foi mês de setembro por aí, olhamos um para o outro e acabou a água, não tinha mais água para a propriedade. Principalmente pensando hoje nas crianças nossas do futuro. Eles não vão mais ter a preocupação de falta d'água que nós tivemos esse ano. Então é isso que vai garantir a sustentabilidade da nossa produção de tabaco e a sucessão dos nossos jovens produtores rurais. Planejar o presente pensando no futuro. A propriedade reúne 3 gerações. Por aqui, os momentos de descanso têm como assunto o filho que está indo para a faculdade, os novos investimentos, a certeza de que toda a dedicação lá na lavoura gera resultados. Todo o valor está aqui, né? Tudo que a gente se programou com capim-sudão, com câmara de aviário, então, para chegar a esse tipo de produto. Quando a gente manda o fumo, a gente fica feliz, assim, né, que bem valorizado, né, para o futuro das crianças, a gente poder dar uma faculdade para eles e tudo, né? Vai atrás das novas tecnologias, né? Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o bate-papo com o diretor do Horto das Acácias, Rogério Gomes, falando sobre o cultivo de plantas. Você vai conhecer ainda um mapa para facilitar as buscas por feiras e alimentos orgânicos. Fica com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta com o Agro Nacional, nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Agro Entrevista dessa semana, eu converso com o diretor do Horto das Acácias, Rogério Gomes. Ele fala sobre possibilidades de negócios e tendências no mercado de produção de plantas. Confere aí. E na primeira parte da nossa entrevista, a gente vai falar sobre árvores, palmeiras e espécies de grande porte que
são responsáveis muitas vezes por esse colorido que a gente vê nas calçadas, né? E oferecem aquela sombra gostosa. Por isso a gente conversa agora com o Rogério. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo ao Agro Entrevista. Bom dia, Priscila. Bom, queria começar te perguntando o seguinte, quais são essas árvores que a gente costuma ver assim nas calçadas pelo país? Olha, a gente tem uma diversidade muito grande no Brasil. Inicialmente, toda a arborização urbana, que ela foi feita muito sem planejamento, né? Hoje tem uma série de critérios, uma série de normas e regras a serem seguidas para você fazer a arborização urbana. Basicamente, você encontra plantas antigas, como a amendoeira, que é uma planta muito complicada, solta muito fruto, a raiz danifica a calçada, muita folha. Você tem, por exemplo, a munguba, que é uma planta também que não é o ideal, não dá uma sombra adequada, não é a planta que a gente gosta de trabalhar. Você tem, por exemplo, o ficus lirata, que é uma planta que, inclusive, é usada para interiores também, mas suja demais a calçada. Hoje, com essa introdução de usar plantas da Mata Atlântica e também plantas mais adequadas para calçadas, né, a gente já está diversificando muitas espécies, melhorando a arborização urbana. As palmeiras ainda são muito populares? São muito populares, até mais no paisagismo. Né? Paisagismo, às vezes, de praças, de áreas públicas, paisagismo residencial e paisagismo de grandes condomínios. A palmeira é muito utilizada porque ela é muito versátil, né? As palmeiras e as árvores são as plantas de grande e médio porte. A palmeira a gente costuma chamar que são tipo textural, planta de grande porte ou médio porte, de forma de palmiforme, né? Porque tem uma forma de palma na copa. Ela é muito utilizada, assim, desde interior, em vasos, desde do paisagismo em residências, canteiros pequenos. Tem palmeiras de meia sombra, tem palmeiras de sol direto e palmeiras adultas de porte muito grande, como as imperiais que tem no Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Olambra é o município que mais investe, né, na produção de plantas. Como é que eles chegaram nesse posto? Olha, tem toda uma história, né? A Holanda, o país, é um país que tradicionalmente é muito forte no comércio internacional e sempre foram muito fortes no cultivo de plantas e flores. Cerca de 60 anos atrás, na década de 1950, 1960, não sei precisar, vieram para o Brasil vários holandeses, estimulados pelo próprio governo holandês, e na região ali de Jaguariúna, no interior de São Paulo, próximo a Campinas, se instalaram, começaram a comprar terras e produzir, trazer a tecnologia, que eles têm uma tecnologia muito avançada, né? E dali eles formaram uma cooperativa chamada Olambra, Holanda Brasil. Eles têm muito intercâmbio internacional, de troca de mudas, vamos dizer, são tecnologias de você desenvolvimento de espécies melhores. Você hoje não encontra uma planta dessa sem o desenvolvimento genético, sem todo um trabalho que os holandeses vêm fazendo há muitos anos, com muito profissionalismo. E eles entraram no Brasil para poder distribuir para as Américas, atender um mercado muito maior, tiveram muito sucesso, são muito profissionais. E a gente tem outros polos pelo país? Temos outros, muitos outros. Vamos lá, aqui o Rio de Janeiro tem um polo. A região de Guaratiba, por exemplo, é uma região de polo de produção de plantas ornamentais, plantas para jardim, vamos chamar assim. Você tem na região de Friburgo, aqui no Rio, você tem um polo de produção de flores de corte. Hoje você compra aqui no Rio flores de corte do Rio e de São Paulo e até de Minas. Você tem em Minas Gerais, você tem uma região chamada, que a gente chama, na zona da Mata Mineira, cidade de Dona Eusébia, que já é muito conhecida, o pessoal que milita no ramo conhece, que tem muita produção de ornamental. Você tem a região de Barbacena, que tem produção de flor de corte. Você tem Santa Catarina, que é um polo muito forte em produção de ornamentais para paisagismo, palmeiras, inclusive, mudas de todo o tamanho. O Rio Grande do Sul, na região do Vale do Caí, do São Sebastião do Vale do Caí e algumas outras cidades do Rio Caí, ali também é um polo muito grande de produção. Enfim, acho que esses são os mais predominantes, né? Acho que eles são mais fortes. São Paulo você não tem só Olambra, você tem a região toda ali para baixo ali de Campinas, que você tem Atibaia e outras cidades janudezas, e você tem também no Vale do Ribeira. Na região mais litorânea de São Paulo também tem muitos produtores. Rogério, para quem vai iniciar um projeto paisagístico, né, focado em árvores, pensando em árvores, quais seriam as espécies mais, assim, que se adaptam melhor a questões em áreas urbanas? Priscila, assim, a gente tem que olhar sobre todos os aspectos. Por exemplo, se você quer fazer um projeto, digamos que seja uma praça, uma área pública, você quer fazer um pomar, você tem N espécies frutíferas que você vai ter resultado. Eu costumo falar que quem tem uma área maior, uma casa, um sítio, um abacate, uma fruta maravilhosa, a acerola, o limão Tahiti, a banana, são frutas que você vai colher o benefício. Se você quer fazer um jardim, a parte aérea, a parte de árvores com muitas flores, você pode pegar os ipês, você pode pegar a magnólia, que são plantas
que já se adapta, o IP é muito adaptado, planta de Mata Atlântica, a magnólia já é uma planta exótica, entre outras que vão dar flores, a baúina, a pata de vaca, são plantas que dão muitas flores lindas, que você pode... Se você quer fazer um jardim de porte muito alto, às vezes você tem uma fazenda, quer fazer uma arborização muito ostensiva, uma coisa... Olha, eu quero criar um bosque, você pode trabalhar com bosque adensado e misturar N espécies de Mata Atlântica. Tem N pontos de vista de acordo com o seu resultado final. Por isso que os produtores, eles trabalham com um leque de opções de produção muito grande. Eu hoje sugeriria a pessoa focar muito em Mata Atlântica, principalmente frutíferas de Mata Atlântica. São plantas muito aceitas, são plantas que naturalmente vão atrair aves, vão atrair insetos polinizadores, vão dar outros benefícios que você vai colher no jardim no médio prazo. No próximo programa, Rogério Gomes fala sobre a comercialização de plantas nos chamados gardens. E você, por acaso, já ficou na dúvida de onde encontrar alimentos orgânicos de qualidade e de boa procedência? Agora é possível pesquisar feiras de orgânicos em um mapa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Olha só essa novidade. O mapa de feiras orgânicas é uma iniciativa que registra as feiras orgânicas e agroecológicas e algumas iniciativas do comércio mais alternativo de abastecimento, que localiza geograficamente em todo o Brasil onde estão essas feiras e onde as pessoas, consumidores e cidadãos, podem encontrar alimentos orgânicos e agroecológicos. Os alimentos orgânicos e agroecológicos, eles podem custar mais barato em alguns lugares. E aí esses lugares eram basicamente nas feiras, em outros canais alternativos de abastecimento. Então, a partir dessa premissa, o IDEC resolveu criar essa ferramenta que pudesse conectar os consumidores, a população que busca esse tipo de alimento, com os agricultores, com as iniciativas que fornecem esses alimentos. Numa comparação geral, os alimentos orgânicos ainda são mais caros. Isso tem sim uma razão de ser. É porque hoje a gente tem um modelo de produção de alimentos no Brasil que incentiva, premia e bonifica a produção com uso intensivo de agrotóxicos e outros fertilizantes químicos. Enquanto para a produção orgânica e agroecológica, essa lógica não se aplica. Então isso é refletido tanto na forma tributária, como por exemplo, agrotóxicos recebem isenção fiscal, enquanto a produção orgânica e agroecológica não tem o mesmo incentivo. Então isso é uma lógica que tem uma razão de ser. A questão do acesso e também do preço a esse tipo de alimento é porque o sistema que a gente tem hoje em vigor no Brasil não permite com que esses alimentos sejam barateados e produzidos de uma forma mais ampla. O mapa tem funcionado como uma ferramenta prática mesmo, né, de sensibilização e de auxílio, porque muitas pessoas, e a gente observa isso nos dados do mapa, é cada vez mais crescente, mais frequente as buscas por espaços que vendem alimentos orgânicos e agroecológicos. Em 2015, tinha algo como 250, 260 iniciativas registradas no mapa. Hoje, em 2019, a gente tem 868 iniciativas registradas em torno do Brasil. Então, isso mostra também uma franca expansão, né, das feiras orgânicas e dessa forma de abastecimento de alimentos. A região Sudeste aqui tem mais iniciativas registradas, depois vem Sul e Nordeste, e Norte e Centro-Oeste são regiões ainda com um número menor de iniciativas registradas. O mapa ele tem uma característica de ser um site colaborativo. Então, o que isso significa? Os consumidores ou os feirantes que têm iniciativas ou que conhecem, eles indicam através de um formulário que tem lá no próprio site, que é o Faça Parte, e a partir dessa forma eles enviam uma feira, e aí aqui no IDEC a gente faz a administração, então a gestão, a moderação, de tentar entrar em contato com esses lugares, de verificar se eles realmente existem, se continuam atualizados, e aí a partir, né, dessa inserção, dessas novas inserções, a gente faz esse trabalho de monitorar, de verificar e de fazer a gestão. É muito importante a participação dos consumidores, dos feirantes, para que a gente, inclusive, mantenha o mapa atualizado e possa aumentar cada vez mais o número de registros.
Acessem o mapa de feiras orgânicas, procurem feiras onde vocês possam comprar muitas vezes diretamente do agricultor. Outra dica muito importante, tem cada vez mais surgido grupos de consumo responsável ou comunidades que sustentam a agricultura, que são grupos de consumidores ou de pessoas que se juntam para garantir uma produção, grupos de compras onde os alimentos orgânicos e agroecológicos podem ser barateados. Então essa é uma dica muito importante que a gente dá. Procurem esses espaços que os alimentos orgânicos e agroecológicos costumam ser muito mais baratos nesses espaços. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!